Olá, pessoal! Muito bom dia para todo mundo! Olha aí, tá chegando o seu AB1 nesse feriado de Corpus Christi, hein? Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho, então vamos às informações. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes, Aline Melo e Leonardo Costa. Fábio chega com os destaques do nosso portal. E o que teremos nessa quinta-feira, hein, Fábio? Bom dia! Elmir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse feriado municipal de Caruaru e, claro, todo mundo que está acompanhando também nas demais cidades. Um dos principais destaques de hoje, Elmir, é em relação a uma ação policial que prendeu 3 pessoas suspeitas de envolvimento no homicídio de um vereador no município de Alagoinha, aqui no Agreste Pernambucano. Esse crime aconteceu no ano passado, repercutiu bastante na região e esses 3 suspeitos, entre eles, tem um vereador suplente que assumiria a vaga do Ezinho, um vereador, né, que como era conhecido no município. Daqui a pouco eu volto falando mais detalhes sobre esse caso e também o delegado enviou um vídeo aqui pra gente explicando quem são esses 3 envolvidos e qual a possível participação deles nesse crime, Almir. Perfeitamente, Fábio. A Aline vai falar sobre esse dia de Corpus Christi aqui em Caruaru e em Bezerros também. Bom dia, Aline. Isso mesmo, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A programação começou cedo nessas 2 cidades, tanto aqui em Caruaru quanto em Bezerros também, inclusive com confecção de tapetes. É um dia que mistura muita fé, cultura, tradição e ao longo do AB1 a gente vai mostrar um pouco do que aconteceu e também do que tá para acontecer ao longo do dia de hoje nessas 2 cidades e na região como um todo também, Almir. Tá certo, Aline. Leonardo também vai falar sobre essa data tão importante para a comunidade católica lá em Garanhuns. Bom dia para você, Léo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente neste feriado. Por aqui a programação começou bem cedinho, por volta das 5h30 da manhã, com a confecção dos tapetes. São 500 metros e cerca de 1.000 pessoas participaram deste momento de confecção. Em seguida, às 9h30 da manhã, enquanto a turma estava aqui fazendo os tapetes, a primeira missa começou a ser celebrada na Catedral. Daqui a pouco eu volto com mais informações, porque a programação deve ir até o início da noite, Almir. Tá certo, Léo, Aline, Fábio, estamos juntos nesse AB1. E no AB Esporte de hoje, a gente vai conhecer uma galera que tá mandando bem demais quando o assunto é o jiu-jitsu, hein? É uma turma que faz parte de um projeto que prepara os atletas para o futuro das práticas esportivas. A gente vai explicar tudo no AB Esporte dessa quinta-feira. E a gente também vai falar sobre arte e cultura na Cidade das Flores. A gente vai saber como é que está a produção artística por lá. Tem uma turma que anda produzindo muito quando o assunto é o cenário cultural e a gente vai mostrar tudo nesse AB1 de hoje. Te dava de mão beijada feito o coração, daria o céu num dia de verão, e um arco-íris refletido em bolhas de sabão, a gargalhar o som, o cheiro, a cor. Um arco-íris refletindo ao redor, a estrela que mora no mar, no céu, no canto da abelha e voltando. Agora, 11h mais 51, vamos juntos na telinha da TV Asa Branca ao vivo, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região, pelo Globoplay também, aí do lado, você está vendo o QR Code, que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru para a gente começar? Você vê até gotas de chuva na lente da câmera, tá vendo? Que fica lá no alto do Monte do Bom Jesus, ó. E lá embaixo a Princesa do Agreste. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim com muitas nuvens e que podem ocorrer novas pancadas de chuva à tarde e à noite. Agora a temperatura está marcando 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus, pessoal. É isso, estamos no dia de Corpus Christi, um dia muito importante para a comunidade católica. É quando a igreja celebra nas ruas o mistério da Eucaristia, ou seja, o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. A Aline Melo está acompanhando tudo desde cedo e está ao vivo com a gente para falar sobre essa celebração. Não é isso, Aline?
Isso mesmo, Almir. E antes de tudo, é interessante que a gente entenda o que significa essa data para a fé católica. Do latim, se a gente traduzir, significa corpo de Cristo. A Eucaristia está no centro da celebração. A programação inteira de todo o dia fala sobre isso, mas a gente preparou uma reportagem conversando com o padre, conversando com fiéis, para entender melhor como é que essa data celebra o amor por Jesus. Vamos assistir. A fé católica entende a Eucaristia como o momento em que o pão e o vinho consagrados se tornam corpo e sangue de Jesus Cristo. O dia de Corpus Christi vem para proclamar a presença real de Jesus nesse sacramento. Celebrar a solenidade de Corpus Christi, o corpo e sangue de Cristo, é proclamar publicamente a nossa fé na Eucaristia. Recordamos aqui a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa. Ali, na última ceia, Nosso Senhor, ele declarou, instituiu que aquele pão, aquele vinho era seu corpo e sangue e pediu que os apóstolos perpetuassem este gesto, fazer isso em memória de mim. E na história da igreja, sempre houve manifestações públicas do amor à Eucaristia, mas também algumas pessoas na história duvidaram dessa presença real de Jesus na Eucaristia. Então, Corpus Christi nasceu para dizer ao mundo, de fato, ali não é uma simbologia, não é algo simbólico apenas, mas é verdadeiramente presença real de Jesus no corpo e no sangue, depois, claro, da transubstanciação, da consagração do pão e vinho, se torna corpo e sangue do Senhor. Micaele é católica de berço. Ela nos conta que a sensação de receber a hóstia, ou melhor, o corpo de Cristo, é uma emoção difícil de explicar. Eu sinto uma felicidade muito grande, porque saber que ali está Jesus é uma emoção que às vezes nem o corpo dá conta. Às vezes eu sinto uma emoção muito grande, às vezes eu choro, para falar a verdade, porque é realmente um sentimento que você não consegue explicar. É só sentir mesmo. A data é celebrada de muitas formas. Missas, caminhadas, procissões, mas tem uma prática que atravessa a cultura e a fé. É a confecção de tapetes. Os cristãos confeccionam tapetes de sal, flores, grãos. O caminho inteiro é preparado para Jesus. No Domingo de Ramos celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando ele estava entrando em Jerusalém, as pessoas estenderam ramos pelos caminhos, tapetes, panos, bonitos, enfim. Então ali era uma homenagem a Nosso Senhor, assim como prepararam aqueles enfeites para que o Senhor passasse e respeitasse a sua realeza. Também os tapetes de Corpus Christi têm esse sentido, preparar para o Senhor o lugar onde ele vai passar, representando o amor a Jesus, a homenagem a Jesus, também reconhecendo a sua realeza. Então, naqueles tapetes, embora se passe um bom tempo confeccionando, e depois que Jesus passa, no instantezinho ele se desfaz, mas o mais importante é o amor. Estamos fazendo para Jesus, estamos fazendo para que ele passe na Eucaristia ali. Nesta quinta-feira, em Caruaru, acontece a Noite Católica no Pátio de Eventos, com Albanita de Cássia, William Sanfona e o grupo Colo de Deus. O evento é gratuito e aberto ao público. Para participar, basta levar a fé. Acreditar que naquele pão e naquele vinho, depois da transubstanciação, não é mais pão e vinho, mas corpo e sangue do Senhor. Mas é preciso estar em estado de graça, não é? Se confessar, participar também das celebrações e vivenciar de fato aquele dia tão importante para nós católicos, que é a manifestação pública, como já falei, de que ali, naquelas espécies do pão e do vinho, depois da consagração, é corpo e sangue do Senhor. Embora seja Corpus Christi, mas a solenidade é do corpo e sangue do Senhor. É isso, e hoje mais cedo nós também estivemos em Bezerros. Lá a programação começou cedo, às 6 horas da manhã teve a celebração de uma missa, mas muito antes disso, claro, a confecção dos típicos tapetes, muitos fiéis reunidos ali em frente à Igreja Matriz de São José, confeccionando lindos tapetes, e nós também preparamos uma reportagem mostrando um pouco de como é que estava por lá. Vamos ver. Os fiéis chegaram cedo,
muitos às 3h30 da manhã. Neste ano, a confecção de tapetes em Bezerros vai ocupar um espaço ainda maior do que o ano passado. São 1.412 metros de extensão da rua, preenchidos por desenhos, passagens bíblicas e a mais pura expressão da fé. É um dia importante para a fé católica. O povo cristão católico celebra a presença de Jesus vivo e real na Eucaristia. Ele que disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Não é um faz de conta, é ele que está ali presente. A confecção é realizada com materiais simples, como sal e serragens coloridas. É trabalhoso, são horas dedicadas aos mais singelos detalhes. Mas aqui, os fiéis não medem esforços. Corpus Christi é o único feriado que na países cristãos que celebra hoje. Então hoje, ao longo do mundo, os países cristãos estão celebrando, faz seu tapete e Cristo passa entre nós. Então é uma coisa que eu fico maravilhado. E com muito orgulho, graças a Deus, há 6 anos eu venho, organizo tudinho, pinto, marco, e as famílias, tanto da cidade, que hoje vem, faz sua parte, vem escolas municipais, estaduais, particulares, Secretaria de Educação, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, cada um vem, faz seu pedaço e vai-se embora trabalhar. E assim, ao longo do dia vai fazendo esse percurso, esse pedacinho de prova e de amor para Cristo nosso Senhor. Dona Isabel é uma das pessoas que não abre mão de participar desse momento por nada. Porque eu amo Jesus, a igreja, eu amo. A senhora é daqui de Bezerros mesmo? Sim. Faz parte dessa igreja? Sim, faço parte dessa igreja. Qual é a mensagem que a senhora deixa para as pessoas nesse dia especial? Que as pessoas amem e respeitem Jesus e ao próximo. É muito importante, porque a gente expressar o nosso amor por Jesus. Aquele mesmo que entrou lá em Jerusalém, onde jogaram ramos, onde jogaram roupas. Hoje nós fazemos um tapete, trabalhamos para fazer o melhor, porque nós acreditamos, a Igreja Católica acredita que é o mesmo Jesus, num pequeno pedaço de pão, onde os nossos olhos não veem, mas a nossa fé crê, acredita que Ele está presente. Então, já que Ele vai passar aqui no meio de nós, a gente prepara um lugar especial para que Ele passe. Uma noiva sempre tem um tapete vermelho. Jesus é o nosso noivo, é aquele que é nosso Senhor. E Ele merece muito mais, muito mais. Então, para nós católicos, o tapete é algo muito importante. A gente passa o ano esperando esse dia, porque é uma forma da gente expressar o nosso amor pelo nosso Deus. Os tapetes ainda estão em processo de confecção. Eles devem ficar prontos até às 4 horas da tarde, quando os fiéis seguirão em procissão para a passagem de Jesus. Dia recheado, e aqui em Caruaru não é diferente, programação também seguirá. Nesse momento nós estamos aqui no convento do Capuchinho, que fica aqui no bairro Divinópolis, em Caruaru, para conversar com o Frei Dimas. Muito boa tarde. Programação extensa para hoje, o que é que temos? Isso mesmo, uma alegria para o convento, hoje, dia do Corpus Christi, receber os fiéis de Caruaru. Às 13 horas, o setor de juventude vai se reunir aqui no nosso convento para adoração ao Santíssimo Sacramento. 14 horas, movimentos marianos, e a programação vai até às 16, com a presença do nosso pastor diocesano, Dom José Rui, que vai presidir a missa aqui no convento. Após a missa, aquele momento belíssimo, bonito da procissão, muita fé, uma manifestação de fé na rua até a Catedral de Nossa Senhora das Dores, onde nós receberemos a bênção do Santíssimo Sacramento pelas mãos do nosso pastor diocesano. É aberto ao público? Isso, um convite aberto a toda a população de Caruaru, momento de fé. Pessoas que têm fé, que têm esse desejo de adoração a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia todo especial.
Qual que é a importância, pensando na fé católica, de participar e celebrar o dia de hoje? A importância de proclamar para o mundo a presença real de Jesus na Eucaristia. Hoje, a Igreja proclama que Jesus está realmente em corpo e sangue, alma e divindade na Eucaristia. Então, é um momento de fé católica e a gente precisa que o fiel venha ao convento e vamos em procissão dizer a Caruaru que nós somos um povo católico. Precisa de algo para participar? Por exemplo, ter se confessado antes? Olha, a primeira coisa que precisa é a fé no coração, né? Luz no coração, coração aberto, mas é importante que para receber a comunhão, siga-se as orientações que a igreja prevê, né? Estado de graça, que tenha sido organizado bem direitinho a vida pessoal casada na igreja, e a igreja tinha umas orientações para isso. Mas para participar da missa, aí é aberto a todo mundo. Todas as pessoas que têm sede de Deus, vontade do céu, podem participar da missa. Para receber a comunhão, nós temos algumas orientações. Reforçamos, então, os horários para hoje. Olha, 13h, setor juventude, adoração aqui no nosso convento. 2h, os movimentos marianos estarão reunidos aqui no convento. E às 16h, Santa Missa, presidida pelo nosso bispo diocesano, nosso pastor, e uma alegria receber os católicos de toda a cidade de Caruaru. Maravilha, Frei, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que hoje à noite também temos, a partir das 7h30 a Noite Católica no Pátio de Eventos, programação com Albanita de Cássia, William Safona e Colo de Deus. Lembrando que aqui em Caruaru, desde as 8h da manhã, é claro que o município não ficou de fora da confecção de tapetes. A Avenida Rio Branco também recheada de fiéis, fazendo as suas contribuições. Até o meio-dia, a previsão era de que esses tapetes fossem finalizados. Mas o importante é todo mundo junto ali com o mesmo propósito, Caruaru, Bezerros e tantos outros municípios envolvidos nesse ato de fé, né, Almir? Volto com você. Exatamente, Aline, é tão bonito, né, ver tanta gente reunida, tantas mãos, né, trabalhando nas ruas para que tudo fique assim organizado para essa data tão marcante para os fiéis. Então, tá combinado, Aline, a gente continua junto nesse AB1, daqui a pouquinho você tá voltando. Pessoal, esse dia de Corpus Christi também está sendo celebrado lá no Agreste Meridional, lá em Garanhuns. Os fiéis se reuniram desde as primeiras horas da manhã de hoje na Cidade das Flores. Aí, Leonardo Costa está chegando ao vivo também, porque a programação deve seguir por lá ao longo do dia. Não é isso, Léo? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje, deste feriado. Por aqui em Garanhuns, a programação começou bem cedinho, por volta das 5h30 da manhã, com a confecção de tapetes. São cerca de 500 metros que vai da metade do centro de Garanhuns até a Catedral, e neste momento a gente vê ainda muita gente trabalhando por aqui, porque o dia é de muita chuva, desde cedinho está chovendo bastante também, então a manutenção tem que ser constante, porque até o fim do dia, quando passa o cortejo, precisa estar tudo pronto. A primeira missa do dia começou por volta das 9h30 da manhã, enquanto o pessoal estava aqui nos tapetes, muita gente foi para a Catedral justamente para participar da primeira missa do dia, mas essa celebração é extensa por aqui, porque a gente lembra que a gente está aí na trezena de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade, então se une essas duas programações. A gente viu aqui uma grande multidão participando, cerca de 1.000 pessoas participaram da confecção dos tapetes, aí gente das paróquias, dos colégios católicos aqui de Garanhuns, justamente para fazer essa beleza de fé, cultura, arte, e é uma tradição que passa de pais para filhos. Eu pude conversar com diversas pessoas, com diretores de colégios também, justamente falando sobre isso, né, da importância de passar de pai para filho, inclusive muita gente, muitos adolescentes participando pela primeira vez, e a gente justamente via a emoção nesses jovens, nesses adolescentes. Eu conversei com o bispo diocesano aqui de Garanhuns, que é o Dom Aguinaldo Timóteo. Ele fala dessa programação e a importância desse dia para a comunidade católica. Vamos acompanhar. Hoje é dia de Corpus Christi, dia de fazer publicamente uma profissão de fé na presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. Dia de reviver a Quinta-feira Santa com plena alegria, numa ação de graças, louvando e bendizendo a Deus
por esse precioso dom que Ele nos concedeu. O alimento que nos fortalece na nossa jornada, no caminho na direção do céu. Bispo, em relação aos tapetes, qual o tema deste ano? Qual material é utilizado por aqui? O material mais utilizado, aquele serragem de madeira, sal grosso, pó de café, uma série de materiais que são recolhidos nas semanas que se aproximam da festa de Corpus Christi. E os tapetes são um modo de disponibilizar para a passagem de Jesus na Santíssima Eucaristia um espaço dignamente preparado. O tapete é estendido justamente para mostrar o nosso amor, a nossa veneração, a nossa adoração a Jesus Eucarístico, que hoje vai passar pelas ruas da nossa cidade. E como é bonito ver os nossos jovens, todos eles, bastante empenhados na confecção desses tapetes. Mesmo em meio à chuva, já de manhã muito cedo eles estavam aqui e com muita alegria e perseverança. Isso por si só já é um testemunho bonito da nossa fé em Jesus na Santíssima Eucaristia. Enquanto algumas pessoas finalizam esses tapetes, dão manutenção também, muita gente aproveita para fazer fotos, né? Observar os desenhos que foram feitos este ano e muita gente aguarda aí a programação da tarde. A gente viu há pouco a primeira missa do dia sendo finalizada, muita gente saindo aqui da catedral, mas essa programação começou, como eu falei, por volta das 5h30 da manhã, com a confecção de tapetes. Às 9 horas da manhã teve o terço antoniano, às 9h30 a trezena de Santo Antônio, às 10 horas da manhã a celebração eucarística e às 4 da tarde tem a solene celebração de Corpus Christi com o Vicariato Centro, presidida aí justamente pelo bispo diocesano de Garanhuns, Dom Aguinaldo Timóteo. Em seguida tem o cortejo que passa justamente por esses tapetes, então essa programação deve ir justamente até o início da noite de hoje, porque a gente lembra que a comunidade católica aqui de Garanhuns une essas duas celebrações, Corpus Christi e também a trezena de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade. Muita festa, muita celebração por aqui, e quem tem casa não pôde participar desse momento pela manhã, tem a tarde toda. Pode vir ao centro da cidade, fazer foto, acompanhar, fazer seus momentos de fé, devoção também. A igreja, a catedral fica aberta e às 4 horas da tarde tem essa celebração com o bispo Dom Aguinaldo Timóteo. Então, o cortejo deve passar aqui quase já no início da noite de hoje. Almir, volto contigo no estúdio. Muito bem, Léo. Muito obrigado pelas informações ao vivo, direto de Garanhuns. A gente está vendo parte do clima da cidade, né? A gente vê parte também aí dos tapetes na Avenida Santo Antônio. Essas informações que o Léo acabou de trazer para a gente. Bom trabalho para você, Leonardo. Muito obrigado. Agora a gente vai para a redação. Fábio Gomes está ao vivo com a gente, vai trazer os destaques do G1 Caruaru e região. Fábio, teve prisão de parlamentar aqui na região, é? Que história é essa? Conte para a gente. Uma boa tarde para você. Pois é, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1. Teve prisão de parlamentar sim, um vereador que era suplente no município de Alagoinha acabou sendo preso e outras 2 pessoas também foram presas durante uma investigação da Polícia Civil sobre o homicídio do vereador Ézio Construção, um vereador de Alagoinha que foi assassinado no ano passado, e esse crime gerou uma grande repercussão. A gente está acompanhando agora na imagem a imagem desse vereador que foi assassinado. De acordo com a Polícia Civil, ele era uma pessoa muito conhecida na cidade, e os presos são o vereador Marcos André dos Santos, conhecido como Marcos de Esmeralda, a esposa dele, Rosenir Patrícia de Moraes, e Rubem Nelson Alves de Oliveira. Esse crime aconteceu em abril de 2025 e o inquérito está na fase final da conclusão, de acordo com o delegado Valques Pacheco. De acordo com a investigação, o vereador Marcos de Esmeralda é apontado como possível mandante do homicídio, e a principal hipótese da polícia é de que esse vereador teria encomendado a morte do Ezinho para assumir a vaga dele na Câmara Municipal de Alagoinha. Ainda segundo o delegado, o Marcos nega envolvimento nesse crime. O delegado Valques Pacheco, inclusive, mandou um vídeo para a gente contando sobre a dinâmica desse crime e também qual é as investigações, o que é que essas investigações apontam, que essas 3 pessoas, qual é o envolvimento delas nesse crime de homicídio. E a gente acompanha esse vídeo a partir de agora. Essas prisões que a gente fez foi no contexto de representações por prisões preventivas, né, por 2 fundamentos diversos. Quanto ao Rubem, o que nós temos nos autos é prova de que ele, segundo a gente levantou por testemunha, ele estava dizendo que ia trazer alguém de São Paulo para matar,
a vítima, né, Ezinho, que era um vereador que tinha acabado de assumir um mandato, uma pessoa muito bem querida na cidade, muito benquista, o pessoal gostava muito dele, e aí nós conseguimos esse meio de prova e determinamos até o momento que ele agenciou a pessoa que iria matar Junão Pistoleiro. Quanto a Marcos e a mulher dele, eles apresentaram comportamentos no decorrer das investigações que acabaram por obstaculizar, acabaram por interferir com o correto andamento das investigações. O inquérito ainda está sendo finalizado, né? Estamos em fase final agora, vai haver mais algumas análises, foi pedido também quebra de sigilo bancário, né, das pessoas envolvidas, das pessoas próximas, que possam demonstrar algum pagamento de dinheiro para que fosse cometido o crime. Pois é, investigações importantes por parte da Polícia Civil nesse crime. Na época que aconteceu, o Ezio ele estava saindo de um armazém que era da propriedade dele quando foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo. O Ezio ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, deu entrada no Hospital da Restauração, mas devido às gravidades dos ferimentos, acabou vindo a óbito. A partir daí, a polícia seguiu com essas investigações, a gente traz essas conclusões, né, agora essa fase final da conclusão do inquérito, onde essas 3 pessoas foram presas preventivamente, e a gente segue acompanhando também os rumos dessa investigação e os desdobramentos jurídicos que esse caso vai ter, Almir. Exatamente, Fábio. A gente vem acompanhando essa história desde o início, né? E segue acompanhando também até o final. Mudando de assunto, Fábio Gomes, estou vendo que no G1 também tem informações sobre curso gratuito para formação de eletricistas, né? Exatamente, Almir. São boas oportunidades aqui no interior de Pernambuco, tanto em Garanhuns como também em Serra Talhada, no sertão pernambucano. E essas oportunidades elas são ofertadas pela Neoenergia Pernambuco. Ao todo, são 54 vagas gratuitas em 2 turmas, uma para cada cidade, e os interessados podem se inscrever até o dia 8 desse mês por meio da internet. Na nossa reportagem do G1 a gente deixa o hiperlink, essa parte vermelha do texto, onde os interessados podem clicar e ir direto para o formulário de inscrição. Homens e mulheres com mais de 18 anos podem participar dessa seleção. Os candidatos precisam atender a alguns requisitos, como, por exemplo, ter ensino médio completo e carteira nacional de habilitação definitiva nas categorias B, C ou D. A companhia também informou que essa realização, né, desses cursos é uma parceria entre o Programa de Aprendizagem do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e o Instituto Evaldo Lodi, o IEL, e essa iniciativa tem como objetivo ampliar a qualificação profissional e criar oportunidades de ingresso no setor elétrico. A gente tem mais informações sobre essas oportunidades e outros detalhes que foram divulgados pela companhia, e aí para conferir todas essas informações é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela, Almir. Tá vendo aí? As oportunidades também se fazem presentes no nosso portal, né, Fábio? Legal demais. Muito obrigado pelas informações de hoje. Bom trabalho para você e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você também. Uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente e até amanhã. Valeu, Fábio. 12h15. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal. Daqui a pouquinho tem o nosso consultório. Tem a sua pergunta para os especialistas no AB Saúde. O assunto de hoje, é tendinite. Incomoda demais, né? O seu AB1 volta já. Estamos de volta com o seu AB1, agora 12h18. Vamos dar um giro? Vamos ver como é que está a movimentação do trânsito aqui em Caruaru. Olha aí o engarrafamento na Rui Limeira Rosal. Essa rua muito importante, uma artéria fundamental ali que faz conexão com o bairro do Vassoural, com o Santa Rosa, com o Parque 18 de Maio, hoje dia de feira, Feira da Moda. Olha aí, esses veículos que estão na direção ali para a parte mais à direita do seu vídeo estão seguindo justamente no sentido do Parque 18 de Maio. E você percebe no sentido contrário também um grande movimento, um grande fluxo de veículos nesse momento, além dos pedestres ali circulando pelas calçadas, está chovendo e essas imagens a gente confere ao vivo aqui no seu AB1. Agora vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. Também, Belo Jardim fica aqui no Agreste, hein? A mínima por lá deve ser de 19 graus, a máxima pode chegar aos 26. Joaquim Nabuco é ali na Zona da Mata, mínima de 21, máxima de 25 graus. E no Sertão tem Sertânia na sua tela, mínima de 19, máxima de 28 graus. E a gente vai seguindo com o seu AB1.
É isso, a B Saúde está no ar, meio-dia, 19 minutos. E o assunto de hoje, pessoal, é tendinite. Está aí um problema que pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso, o Joel Almeida está ao vivo no nosso consultório dessa quinta-feira e vai falar sobre esse assunto, tirar dúvidas também com as perguntas que você mandou para a gente. Não é isso, Joel? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Boa tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Olha, hoje no AB Saúde a gente vai falar sobre as chamadas tendinites, no plural, porque ela pode dar em qualquer parte do corpo que tem músculo. E aí ela age ali naquele tendão e dá uma dor desconfortável, sabe? Aquela dor chata, que queima, que não para, enfim. A gente vai explicar mais em uma reportagem que a gente montou, você vai ver agora. A técnica de enfermagem Beatriz Marques vive com dores nos tendões das mãos. É isso mesmo. As duas estão afetadas pela tendinite. Ela está afastada do trabalho. A condição clínica tem sido um pesadelo constante na vida dela desde 2020. Eu comecei a sentir dificuldade em 2020 para cá, porque eu trabalho com movimentos repetitivos, com peso. Então, eu achei um desconforto muito grande. Então, foi quando eu procurei o ortopedista e foi relatado que eu sou diagnosticada com tendinite. Então, essa dor, ela é uma dor que ela enradeia para a musculação óssea, fazendo a compressão entre o punho e a mão, que irradia para o cotovelo e o ombro, que tem hora que você fica impossibilitada de fazer a levantação do membro porque incomoda o cotovelo e o braço no ombro. Logo as duas mãos. Então, eu tenho tendinite grau 3 no membro direito e grau 2 no membro esquerdo. O tendão é a estrutura do nosso corpo que liga os músculos aos ossos. A inflamação de um tendão é a tendinite, que pode causar dores e limitação dos movimentos. As principais causas são traumas e sobrecarga de movimentos repetitivos, que danificam um determinado tendão. Na área afetada, pode também aparecer inchaço e rigidez. Em todos estes anos, Beatriz conta com acompanhamento médico e segue tomando a medicação. A medicação a gente toma tendo acompanhamento com o ortopedista, que é anti-inflamatório, e também é uma medicação anti-inflamatório, que você também não pode tomar por todo o tempo, porque isso pode vir prejudicar outros problemas de saúde. E ter acompanhamento com fisioterapia. Qual é o seu objetivo e gerenciando até chegar ao ponto de uma cirurgia lá na frente? Na realidade, eu já tenho indicação para a cirurgia, mas no momento eu estou me estabilizando em outras coisas para poder depois resolver essa cirurgia. No momento tem que ter essa valentia de ir aguentando. Tem que ir aguentando e ver, porque como esses movimentos eles são repetitivos e também são gerados por você estar mexendo sempre em teclado, que é o meu campo de trabalho, celular e peso. Então, isso a gente tem que ter um tempo para poder a gente ver tudo isso para fazer a cirurgia. Olha aí, tá vendo como a tendinite ela causa muito desconforto, muitas dores. Por isso a gente está aqui no consultório do doutor Maurício Paes. Doutor, boa tarde para o senhor. A gente precisa falar mais sobre tendinite porque tem muita gente que desconhece, né? Mas eu queria que o senhor desse uma breve explicação realmente do que é essa inflamação e como é essa dor. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bem, é um tema de extrema relevância, né? Muito frequente. Acho que praticamente qualquer pessoa vai ter em algum momento da vida algum quadro de uma tendinite, né? A tendinite é uma inflamação do tendão, né? Os tendões são as estruturas que conectam ali a musculatura ao osso, né? Então ela transmite a força muscular para as estruturas ósseas para que a gente possa locomover, né? Então locomover a mão, o ombro, o joelho, o quadril, os pés. Então, em qualquer das articulações, podemos ter a tendinite, né, que é causada por das mais diferentes causas, assim, tem fatores envolvidos, genético, atividade laboral, atividade esportiva, então pode dar em qualquer região, em qualquer faixa etária também.
Doutor, a gente tem a pergunta aqui da Rosiane Almeida, de Caruaru. Tendinite tem cura? Bem, Rosiane, a cura é um termo, assim, vamos dizer, muito forte, né? Assim, tem controle, tem tratamento, não temos como afirmar que depois de uma crise de uma tendinite nunca mais venha a ter. Então, a gente tem a prevenção, né? Se tendo uma prevenção adequada, depois de tratar adequadamente, ter um trabalho de exercício bem feito regularmente, ter um controle de ergonomia no trabalho, por exemplo, se você faz uma atividade repetitiva muito, então tem que ter esse controle, né? Então, a gente tem tratamento. A cura, a gente nem sempre podemos afirmar que vai curar em definitivo, depende de todo o contexto aí a ser considerado. Doutor, a próxima pergunta é da Luciene Lima, de Santa Cruz do Capibaribe. Ela pergunta assim: tenho tendinite e faço fisioterapia. Se eu parar a fisioterapia antes de me sentir melhor, corro o risco de passar por uma cirurgia no pulso? Bem, a cirurgia ela é uma exceção, né? Algumas tendinites elas podem se cronificar, ter lesão do tendão, ter rotura do tendão e vir a precisar de cirurgia. Não é correto parar no meio do tratamento, né? Às vezes, ver se o tratamento está sendo eficiente para que tenha uma solução em definitivo, mas não é recomendado parar o tratamento por conta própria ou deixar de ter uma orientação do profissional adequada. Rafaela Lima, de Caruaru. O que causa a tendinite? Bem, Rafaela, como eu falei no início, a causa ela é multifatorial, né? Então, a gente pode ter nas mais diversas faixas etárias, no homem, na mulher, em qualquer articulação, e tem a causa em atletas, por exemplo. Quem trabalha, na região a gente tem muito trabalho manual de costura, né, de corte, então tem muitas tendinites na mão, no punho, digitação. Então, quando é uma tendinite relacionada a uma lesão por esforço repetitivo, tem que ter esse controle da lesão. Às vezes você tem uma tendinite por uma fraqueza muscular, a pessoa é sedentária, há muito tempo que não faz uma atividade física, então tem que corrigir isso, tem que fazer fortalecimento, tem que fazer um trabalho muscular adequado. Então, ela é multifatorial e tem que agir a depender dessa causa, aí, desse fator principal que levou às tendinites. Maria Clara, de Caruaru. O que fazer para evitar a tendinite? Bem, Maria Clara, diante do que a gente falou, né, das causas, para a gente evitar é justamente agir nessas causas. Então, a prevenção passa principalmente por atividade muscular. Então, assim, ter exercício regular, alimentação não tão inflamatória, entendeu? Excesso de peso, sobrepeso, isso favorece também, então ter um controle de peso, ter um alongamento adequado, então tudo isso interfere, ter um descanso, dormir bem, então tem que agir em todas essas situações para evitar as tendinites, e principalmente os esforços repetitivos, né? Hoje a gente vive no mundo também da tecnologia, muito está com o telefone na mão, muito o tempo todo ali digitando, então pode fazer uma tendinite no punho. Então, tudo isso tem que corrigir. Uma postura, quem dirige muito. Então, tudo isso pode levar às tendinites e devemos agir nessa prevenção, corrigindo esses fatores. A Miriam Almeida, de Caruaru, pergunta: onde a tendinite é mais frequente, doutor? Bem, Miriam, como eu falei anteriormente, a tendinite ela pode acometer qualquer região do corpo, né? Próximo às articulações, principalmente. Os locais mais frequentes, geralmente, são aqueles locais de maior mobilidade, principalmente ombro, punho, quadril. Isso é o que é mais comum na população geral. A gente também tem aquelas tendinites nos atletas, né? Então pode ter tendinite no Aquiles, no tendão ali próximo ao tornozelo, tendinite próximo ao joelho, mas de uma maneira geral as tendinites mais frequentes são as do ombro, do punho e do quadril. Quando a gente fala de tendinite, quais são os tipos de tratamento, doutor? Bem, o tratamento ele é essencialmente um tratamento conservador, ou seja, o que é um tratamento conservador? Aquele que não vai precisar de cirurgia. Então, tem que agir nessa causa, por exemplo, se é um esforço repetitivo, o paciente tem que dar um repouso. Se é uma fraqueza muscular, tem que fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Então, vai depender de todo esse contexto aí para conduzir melhor. Para quem tem tendinite de repetição, faz o tratamento, fica melhor, depois de alguns meses volta a mesma dor. Tem algum tratamento específico para essa pessoa? Veja, o tratamento sempre é individualizado, né? É avaliar essas causas, tirar os fatores de risco ali e trabalhar em cima disso. Porque a tendinite ela pode se cronificar e aí é onde tem um problema maior. Então a crise aguda ela passa e se ficar tendo repetição, ali vai tendo morte celular próximo ao tendão, isso vai causando uma degeneração do tendão
e aí pode evoluir para a necessidade até de cirurgia nos casos que se cronificam, né? Então é importante realmente, primeiro, ter um segmento, ter um diagnóstico preciso, fazer o diagnóstico diferencial se não tem uma outra doença envolvida, isso também é importante, né? E daí sim, trabalhar em cima disso, desses fatores que a gente já falou, de correção, de postura, de trabalho, de lazer, atividade esportiva, e ter constantemente essa mobilidade fortalecida, as articulações ali bem trabalhado nisso, com exercício e tudo, para que evite novas crises. Né? A gente está bem pertinho do final da nossa entrevista. Eu queria que o senhor se direcionasse para o telespectador que está assistindo a gente agora, tem tendinite, sofre com essas dores. O que fazer em casa para aliviar? Pode usar uma compressa e a indicação para ir para o médico? Veja, tudo depende muito do diagnóstico. Claro, a gente tem uma dor, a gente se conhece o corpo ali, a gente tem uma noção. Começou essa dor leve, principalmente próximo ao ombro, próximo ao punho, se está um pouquinho inchado, um pouco ali aquela dor, principalmente noturna, é uma dor que incomoda bastante para dormir. Você não consegue uma posição do ombro, do quadril ali muitas vezes. Então, inicialmente, claro, o gelo sempre é importante, é uma dica importante, sempre botar o gelo, botar a massagem, pode usar algum spray ali de um anti-inflamatório na região, dar alguma massagem e ter o repouso, né? Então isso é importante. Geralmente melhora com repouso e com essas medidas. Claro que persistindo dor, deve-se procurar um profissional para avaliar melhor e instituir o tratamento mais adequado. Muito obrigado, doutor Maurício Paes, ortopedista, deu essas informações aí para a gente sobre tendinites. É importante se cuidar e a gente sabe que qualquer dor ali que passe, né, muito tempo, não é comum, é preciso procurar um médico. Almir. Joel Almeida, muito obrigado então, pelo nosso AB Saúde de hoje. Nessa quinta-feira a gente agradece ao médico também que conversou conosco e respondeu as suas perguntas, né? Aquelas perguntas que você mandou para a gente. Valeu, Joel. E agora a gente volta a falar sobre esse feriado de Corpus Christi, porque tem programação da comunidade católica no pátio de eventos aqui em Caruaru. A Aline Mello continua com a gente e vai trazer os detalhes dessa programação. Tem fé e tem muita música também, né, Aline? Muita música, Almir, e a gente fala diretamente do palco em que esses cantores estarão hoje à noite aqui no pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga. Estou, inclusive, com uma das atrações. A Albanita de Cássia está aqui conosco, ela faz parte da programação. Já quero saber qual que é o sentimento de você para hoje à noite. É um presente, eu me sinto presenteada por Deus, né, por este dia solene. Hoje a Igreja Católica celebra uma solenidade de Corpus Christi para nós. Acabei de sair da Santa Missa e vim para cá para falar com vocês. Para nós é um dia de louvor e ação de graças, na presença de Deus. E o que foi que vocês prepararam para hoje à noite? Quais canções? O que tem para o público? Pois é, vou cantar minhas músicas que algumas pessoas já conhecem, aquela que eu ganhei um prêmio lá no Vaticano no ano passado, e também muita música conhecida do povo de Deus, as músicas que elevam o coração para a gente se encontrar com Ele nessa noite, aqui no Pátio do Forró. E você estava falando, né, Albanita, sobre a importância de ter esse momento aqui também, porque o São João fala sobre um santo junino, não é verdade? Afinal de contas, São João é um santo da Igreja Católica, então, vou dizer mesmo assim, nada mais justo do que ter uma noite reservada para a Igreja, celebrar os santos, celebrar o louvor, e nesse dia que, claro, Jesus é o santo dos santos, é ele que nós celebramos hoje, aqui na festa de São João, o seu precursor. Faça o convite, então, para todo mundo vir junto com você e outros cantores também que estarão aqui hoje à noite. Sim, hoje, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui numa programação inteira também da Diocese, que vai ter lá, sai lá do convento, procissão. Então, todos vocês estão convidados para participar conosco. Hoje vai ter muita música aqui comigo, abrindo essa noite, depois Colo de Deus e William Sanfona. Vai ser uma festa do povo de Deus e você não pode perder. Maravilha, reforçando para vocês a programação de hoje à noite, a partir das 7h30, teremos a Albanita de Cássia, William Sanfona e Colo de Deus. A gente vai terminar, claro, Almir, com muita música. Canta pra gente? Claro, que alegria, vamos cantar da presença de Deus. A tua presença é o lugar que eu quero estar. Eu quero tua presença. Quero tua presença. Maravilha, Almir, volto com você. Que coisa boa e que voz da Albanita, né? Então tá todo mundo convidado para aproveitar esse dia inteiro e essa noite também lá no pátio de eventos. Muito obrigado, viu, Aline? Muito obrigado, Albanita, também.
Agora a gente vai para o intervalo. Na volta tem o AB Esporte e a gente vai falar sobre os jovens talentos do Jiu-Jitsu aqui em Caruaru. Os detalhes daqui a pouquinho, hein? A gente volta já, 12h34. E o seu AB1 está de volta, 12h37. A gente aproveita para dar mais uma olhadinha na movimentação do trânsito aqui em Caruaru, nessa quinta-feira, nesse feriado. Imagens aí, ó, da câmera que fica na Avenida Rio Branco. A gente tem o ângulo do cruzamento, né? Desse trecho aí da Avenida Rio Branco, os veículos que estão seguindo ali no sentido da Avenida Manuel de Freitas. Você percebe também ali a Via Parque, transformada aí já nessa pequena vila cenográfica, não é? Para recepcionar os forrozeiros durante o São João. Asfalto molhado, chuva aqui na terrinha, a gente precisa ter muito cuidado ao volante também, a turma das motocicletas, não é? Pilotar com muita atenção. Imagens ao vivo para você. E vamos para o AB Esporte agora. Hoje a gente vai falar sobre um projeto aqui de Caruaru que tem se tornado assim em um verdadeiro celeiro de férias esportivas. Herbert Ramos está ao vivo com a gente e vai trazer todos os detalhes agora. Não é isso, Herbert? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todo mundo ligado no AB1 nesta quinta-feira, nesse feriado. Tem uma turma que está fazendo bonito demais aqui em Caruaru e essa é a turma do projeto Takushi. Jovens que estão se destacando pelo jiu-jitsu e já alimentam a esperança de um futuro dentro do esporte. Confiram na reportagem de Matheus Antunes. É como diz o poeta Petrúcio Amorim, o mundo é grande e o destino me espera. Essa turma, inclusive, sabe muito bem que o mundo é até pequenininho perante ao tamanho dos sonhos de cada um deles. É no bairro do Vassoural que encontra-se um elo entre a tradição da cultura de Caruaru com a história de um esporte que transformou a vida de todos esses jovens. Mas por aqui também aparece o tatame. Desde 2019, o Takushi Dojo reúne crianças, adolescentes e adultos que encontraram no jiu-jitsu mais do que um esporte. O jiu-jitsu chega como esporte, mas também como caminho. Caminho para competir, para ter disciplina e também para ficar mais perto de um futuro melhor. A gente faz esse acolhimento de jovens, aí a cobrança geralmente é que eles tenham boas notas na escola, uma boa responsabilidade em casa, obedecer aos pais e às mães. Se ele tiver um bom comportamento fora, com certeza ele é acolhido aqui dentro. E a preparação, ela acontece diariamente, cerca de 2 a 3 horas de treinos diários, são atletas dedicados. Todos eles são multiatletas, eles treinam as 3 modalidades e eles são atletas de objetivo, né? Então eles são garotos que hoje pensam realmente no futuro esportivo e estão preparados para isso. Um espaço simples no bairro do Vassoural já revelou atletas de destaque, medalhistas em competições importantes, jovens que amam a luta porque enxergam nela um futuro. Uma dessas histórias é a de Lívia Amorim, de apenas 16 aninhos, medalha de prata no Pan-Americano que aconteceu na Bahia e carrega do pódio a rotina de quem treina, compete e acredita que o jiu-jitsu pode abrir portas. Quem teve a iniciativa de me botar nos treinos foi meu pai, quando eu tinha 5 anos, que ele sempre gostou muito de treino, essas coisas. Sempre foi muito ligado a esporte, aí ele que me influenciou. A experiência é muito boa, a pessoa aprende que nem sempre a pessoa ganha, né? Mas o esforço, a medalha sempre vale muito a pena. A pessoa conhece vários amigos novos, faz várias amizades e é isso. Mas a medalha não começa no dia da luta, começa bem antes. No treino repetido, no cansaço, na renúncia, na viagem, na expectativa da família e de não desistir jamais. E quando se é filha do sensei, será que a pressão aumenta? Tava eu lutando, meu pai gritando na torcida e vai lá, vai Takushi! Todo mundo gritando, aquela gritaria, o coração acelerando, aquela emoção de competição, mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí ele vem me treinando, né? Vem me apoiando, me dando uns treinos específicos, ele cuida da gente, todos nós, como se fosse filho dele. Então não tem essa separação específica, um treino só pro meu filho. Fora do dojo, o esporte também ajuda a ensinar escolhas. Para crianças e adolescentes que têm uma rotina de treino, pode significar estar mais perto de um objetivo e mais longe de decisões erradas. A Abi é um dos jovens que enxerga no jiu-jitsu um caminho de crescimento. Treina desde criança. Este medalhista pan-americano sabe muito bem como conduzir a rotina. Foi o que eu esperei, não na parte competitiva, mas na parte emocionante, que a emoção fica, o coração fica a mil. E essa pressão é o que dá a gente essa força para poder competir e a garra para poder lutar e vencer.
E foi isso que me fez ganhar e ficar em primeiro lugar no Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Para Lívia, Larissa e a Abi e tantos outros jovens nesse espaço, o jiu-jitsu é uma forma de se enxergar o futuro e de ser um vencedor. Olha aí, um grande projeto, e todo projeto é a grande ponte para a realização de sonhos, não é? Olha essa turminha aí que já está realizando vários desses sonhos. É só olhar para essas medalhas todas, não é? O empenho, a gente sabe que é fundamental, o incentivo da família, tudo colabora para que esses sonhos sejam realizados, não é assim, Herbert? É isso mesmo, Almir. É fundamental o apoio de todos e que a sociedade, não só caruaruense, como de todo o interior do estado, possa olhar com carinho para projetos como esse, né? Porque são projetos como o Takushi, que tiram muitos jovens de um caminho mais tortuoso, que ensinam, que trazem lições de disciplina e podem potencializar o talento que a gente percebe que esses jovens têm para um nível acima e que esses jovens possam não só conquistar medalhas como já estão conquistando em 2026, mas se tornarem pessoas melhores através do esporte. O esporte é uma ferramenta sim de transformação social e que bacana perceber que existem projetos em Caruaru com essa iniciativa e projetos que acabam potencializando esses garotos e garotas. Parabéns à turma do Takushi, a gente vai seguir acompanhando e torcendo bastante por eles. Muito bacana essa iniciativa. E outra coisa muito legal, Almir, agora um momento de recadinho, uma coisa muito legal é saber que a TV Asa Branca tá junto com você aí de casa na expectativa para a Copa do Mundo, minha gente. A estreia da seleção brasileira vai rolar no dia 13 de junho, já na semana que vem, contra a seleção de Marrocos. E a gente quer saber de vocês, aí de casa, como é que está a preparação na sua rua? Como é que está a sua casa? Já pintaram tudo, ou quase tudo, de verde e amarelo? Já colocaram uma bandeira, um adereço, uma decoração diferente? Se a resposta for sim, grava um vídeo e manda para o nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui da TV Asa Branca, 81991988212. Repetindo para vocês, 81991988212. Manda pra gente esse vídeo e a gente vai mostrar aqui na telinha da TV Asa Branca. Tá combinado, gente? A gente tá esperando os vídeos de vocês para mostrar essa festa bacana demais em época de Copa do Mundo. E eu aproveito para fazer um outro convite muito especial. Quem quiser conferir outros destaques do esporte regional, acessa lá o nosso portal de notícias esportivas, GE Caruaru e Região. Ficou o convite para todo mundo que está acompanhando o ABU nesse feriado também acessar o nosso portal. Vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Herbert Ramos, até amanhã. Grande abraço para você e valeu pelo AB Esporte de hoje. O intervalo está vindo aí. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que anda o cenário cultural de Garanhuns. A gente conversou com uma turma que tem se dedicado a vários projetos artísticos lá na Cidade das Flores. Então, a gente volta já, 12h, 45 minutos agora. Estamos de volta com o seu AB1, 12h, 48 minutos. Se tem mais trânsito para a gente ver, tem mais movimentação na cidade. A gente dá essa olhadinha nesse cruzamento aí, sempre movimentado, ali da Agamenon Magalhães com a Gonçalo Coelho. A gente percebe mais movimento do lado esquerdo do seu vídeo porque tem uma pequena retenção ali, né? Tem semáforo, o pessoal está aproveitando que abriu aí para quem está saindo da Gonçalo Coelho e a gente vê essa movimentação nesse pedaço do bairro Maurício de Nassau, aqui no seu AB1. E vamos seguindo, pessoal, porque essa semana a gente viu algumas reportagens especiais sobre a importância da produção de milho na nossa região. Então agora a gente vai ver aquelas delícias que estão entre as mais vendidas durante esse período junino. Jaira Lima deu um giro na cidade. A gente vai ver agora. Há 44 anos, a tradicional pamonha da Gil faz parte do comércio no bairro São Francisco. Durante todo o ano, os clientes encontram pamonha, canjica e outras delícias feitas de milho. Mas em junho a rotina muda. O atendimento passa a ser de domingo a domingo para dar conta da procura. Sem ser o período junino, eu estou de sexta a sábado, né? Não, de segunda a sábado. E durante esse período de maio, abril, maio, junho, eu estou de domingo a domingo. Todos os domingos. Há quanto tempo, Gil? Ai, Jesus.
Aqui, esse ponto é 44 anos, não é isso? Mas eu creio que é nisso mesmo, né? Eu comecei aqui com 14 anos de idade com minha mãe. A movimentação também anima quem decidiu apostar no próprio negócio. Suelaine deixou o comércio formal para empreender ao lado do marido. Desde 2019, os dois trabalham com comidas de milho, cada uma em uma barraca. E nesta época, o trabalho aumenta ainda mais. Toda semana, cerca de 1.500 espigas de milho são transformadas em pamonha, canjica, munguzá para atender aos clientes. Faz 13 anos que a gente está nessa benção, né? Que a gente ama trabalhar com isso. Vamos trabalhar com isso. E durante o mês de junho, a demanda aumenta, né? Aumenta. É uma correria grande, é uma luta, mas é gratificante. Porque no final tá todo mundo cansado, mas a gente arruma um tempinho para descansar. E é gratificante isso, muito bom. E você gosta também de comida de milho? Eu amo. A gente, na verdade, o pessoal fica dizendo assim, passa lá por casa, ou a gente para abastecer, em qualquer cantar o povo diz assim, eita, que cheiro, tô sentindo cheiro. A gente nem sente mais cheiro do costume, mas quando chega em casa a gente sempre prova, a gente sempre tá comendo, muito bom. José Eric e a esposa trabalham há 10 anos na rua Felipe Camarão. Durante o restante do ano, as vendas seguem normalmente. Mas no mês de junho, eles têm endereço certo. O que acaba mais primeiro é a canjica e o milho. A pamonha também eles levam, eles gostam. Você vende o ano todo? O ano todo. Pelo menos uma vez por semana, depois do trabalho, Alisson faz questão de parar por aqui para comprar uma comida típica. Um hábito simples, mas que ajuda a manter viva a cultura e movimenta a renda de centenas de famílias em Caruaru. Eu acho muito gostoso, muito bom, as comidas típicas aqui da região, para o comércio, para o sabor da tradição das comidas daqui, é muito bom. E quando chega o São João parece que o sabor fica até diferente, né? Dá aquela vontade de comer sempre, toda noite, e eu aproveito e venho logo comprar. E o que é que você prefere? Eu gosto da canjica, desde pequeno, sempre gostei muito de canjica, e também da pamonha, que eu acho que é a tradição, né? Da pamonha ao munguzá, do milho verde à canjica, é nas ruas que homens e mulheres garantem a renda da família e mantêm viva uma tradição que tem gosto de Nordeste. Para quem vende é tempo de esperança e renda extra. Para quem compra é a chance de saborear memórias afetivas que passam de geração em geração. E assim nas ruas da capital do forró, o milho vira sustento, cultura e motivo para celebrar. É muita coisa boa, não é não? E como a gente sabe, a cena cultural de uma cidade é muito importante para o desenvolvimento artístico e intelectual do seu povo. Por isso, Leonardo Costa preparou uma reportagem com artistas e produtores culturais de Garanhuns para a gente entender um pouquinho sobre como é que anda o cenário cultural lá da Cidade das Flores. Vamos ver? A rotina começa cedo, quase sempre longe dos grandes palcos. É em casa, em estúdios improvisados, em salas de ensaio que a cultura de Garanhuns ganha forma. Na música, o som ganha estrada. Revorido é músico, poeta e produtor. Com trabalhos que já foram além de Pernambuco. Acho que meu primeiro concurso de música que eu participei, eu tinha 7 anos de idade e ganhei o concurso. Sempre gostei muito de cantar, de ouvir música, andava pela rua assoviando, cantava com os amigos que tocavam, até que em um determinado momento eu precisei aprender o instrumento, porque já não tinha mais gente que me acompanhasse, as pessoas iam embora, os amigos de escola mudavam de escola, então eu comecei a aprender o instrumento e logo que eu consegui me desenvolver no instrumento, eu entrei numa banda, lá com uns 15, 16 anos, de lá para cá. Nunca mais parei, já são 30 anos nessa brincadeira, entre a música, a literatura e o teatro. No teatro a cena resiste. Joesley Cordeiro é ator e produtor cultural e se divide entre criação e palco, com ensaios e apresentações independentes. Desde criança, na verdade, eu sempre sonhei em ser ator de teatro, não tinha interesse em estar na televisão, porque é uma referência paralela que as pessoas sempre comparam quando a gente diz que quer ser ator, as pessoas levam logo à televisão. E o teatro é uma outra linguagem, uma linguagem completamente diferente, que trabalha a presença. Então foi aqui em Garanhuns, na minha cidade natal, que tudo começou, porque antes era só um sonho, sem referência nenhuma, até o momento que eu tive a oportunidade de vir ao teatro, esse que está aqui atrás da gente, no Centro Cultural. Pela primeira vez, eu subi no palco, eu nunca tinha assistido um espetáculo de teatro. Justamente
por falta dessa referência, por falta dessas oportunidades. E a partir de um projeto de iniciação teatral, Vem Ver Teatro, eu iniciei um processo, né, de iniciação teatral, e esse projeto foi super importante para que abrisse portas para que eu pudesse entender como seguir uma carreira, como buscar estudos para poder fazer melhor, entender melhor e, consequentemente, entregar um teatro melhor para o meu público. No audiovisual, histórias viram imagem. Érico Renan aposta em produções independentes para tirar projetos do papel. A gente tem vários artistas que estão, de certa forma, criando uma cena aqui no Agreste e que fazem uma diferença nessa criação e nessa formação do que é o audiovisual e do que é o cinema da região, que pulsa e que vive de uma forma diferente, porque a região em si necessita e pede para que a gente faça um cinema de uma forma diferente, porque a gente tem recursos menores, porque a gente tem equipamentos que não são os mesmos da capital, porque a gente tem uma equipe reduzida, mas uma equipe muito potente e criativa, justamente por essas dificuldades. A criatividade é uma coisa muito pulsante dentro da criação, dentro da cultura daqui de Garanhuns. Garanhuns é palco de grandes festivais, mas quando as luzes se apagam, são esses artistas que mantêm a cultura viva, enfrentando desafios e criando todos os dias. Nos bastidores, a cultura também se constrói. Catarina Barbosa é produtora cultural no SESC e acompanha projetos do papel à realização. Ações que ampliam o acesso à arte e revelam novos talentos. Todos os meus caminhos levaram para isso, e eu tenho um projeto lindo, que ele inicia em 2012, pelo meu envolvimento com as comunidades quilombolas, minha experiência de trabalho lá. Eu visto que é meu, com um projeto que tem vários prêmios. É um projeto que trabalha formação nessas comunidades quilombolas. Ele inicia em Garanhuns e vai para outras comunidades. É um projeto que trabalha com os grupos artísticos e com mulheres, pensando no afrocentrado mesmo, nesse território que são as comunidades. A gente trabalha moda, trabalha design, trabalha tecnologia, inovação, e dança também, algumas artes cênicas, nesse projeto. É um projeto que eu tenho muito orgulho, é um projeto que impactou minha vida e que deu visibilidade ao meu trabalho. Eu fui muito reconhecida por esse projeto. Ele continua ativo, esse projeto, ele acontece uma vez no ano. E é isso, a minha carreira. A cultura me escolheu e até hoje eu estou nesse ramo há mais de 20 anos. Quando o palco esvazia, a arte continua. Discreta, persistente, viva. O arco-íris refletido em bolhas de sabão, a gargalhar o som, o cheiro, a cor. Então, aplausos e todo respeito para essa turma toda. E amanhã é dia de curtir o Som e Sotaque aqui no AB1. O convidado dessa sexta-feira é Geraldinho Lins, hein? Dá só uma olhada. Escuta esse som. E doeu sim, foi a saudade que bateu, tenha dó de mim. Eita! Vem ficar, mas amanhã, Geraldinho Lins com a gente, contando todos os sucessos. Tudo. Todas as novidades. E claro, você não fica de fora não. Aqui na telinha do Som e Sotaque. TV Asa Branca com você. Vamos? Vai! E doeu sim, foi a saudade que bateu, tenha dó de mim. Som e Sotaque. E vem ficar, mais e daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A entrevista de hoje é com a presidente do IMOA Pernambuco, Givoneide Silva, para falar sobre a importância do processo de reciclagem, hein? O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E assim termina o nosso AB1 dessa quinta-feira, desse feriado, dia de Corpus Christi. Tudo de bom para você, um bom descanso ao longo da tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até lá.